Olá, família! Seja bem-vindo à nossa pastoral da semana, a palavra de domingo, caminhando com a gente a semana toda. E se você esteve com a gente no domingo, esse é o momento de lembrar aquilo que Deus falou ao nosso coração. E se você não esteve, é muito bem-vindo aqui também. Talvez esse seja um momento que você vai receber de Deus a palavra para o teu coração também. No domingo nós encerramos a nossa série de reflexões, histórias do reino. E Jesus terminou aquele momento de contar aquelas parábolas com uma pergunta simples e ao mesmo tempo profunda. Vocês entendem estas coisas? Jesus pergunta. Em algumas traduções vai dizer, vocês compreendem essas coisas? Depois de contar várias parábolas, a semente, o trigo, a tensão entre o joio e o trigo, o tesouro perdido, a pérola de grande valor, Jesus faz uma prova dos discípulos, vamos dizer assim. Ele pergunta para aqueles discípulos, vocês compreenderam tudo isso? Porque existe uma diferença entre ouvir sobre o reino e compreender o reino. A gente vive um tempo em que tem muito conteúdo cristão disponível, podcast, debate teológico, reel, sermão, enfim, N coisas disponíveis aí para ouvirmos nesse mundo gospel. Mas o reino precisa sair da cabeça, vamos dizer assim, de um conhecimento intelectual e alcançar o nosso coração. E essa é a pergunta que eu queria deixar ecoando nessa semana para você. O reino está moldando a forma como você e eu vivo, como nós vivemos? Porque compreender o reino muda toda a maneira como enxergamos tudo. Ele muda a forma como lidamos com o dinheiro, como lidamos com as pessoas, com o perdão, com o trabalho. E talvez uma pergunta para fazer a você nesse dia de hoje: se alguém olhasse para você, ou se você mesmo olhasse para a sua rotina, conseguiria perceber sinais do reino nessa rotina sua? E como nós vimos no domingo, nós não falamos de perfeição, não é sobre isso que nós falamos, mas nós falamos de transformação diária. E Jesus termina então com algo ainda mais bonito. Ele diz que quem compreende o reino se torna alguém que tira do seu tesouro para compartilhar, para repartir. Ou seja, quem compreende o reino não consegue guardar o reino para si. O reino transborda, o reino é repartido, o reino é compartilhado. E nós falamos então que é inevitável se você compreende o reino, você vai compartilhar o reino com outras pessoas. Aliás, esse é um grande sinal que você compreendeu o reino. E nós fizemos um compromisso, e isso me fez lembrar desse compromisso que nós assumimos com a igreja esse ano. Você assumiu, você aceitou esse desafio, e talvez você tenha alguém no seu coração. Nós falamos sobre uma pessoa para Cristo até o dia 31 de dezembro, até o final do ano. Um amigo, um familiar, alguém do trabalho, um vizinho, talvez alguém que você já esteja orando por ele, e esse alguém está buscando uma resposta de esperança. Se você se lembra do domingo passado, o reino alcança pessoas de formas diferentes. Foi isso que nós vimos, e às vezes numa conversa simples. Então eu quero desafiar você a dar passos simples e intencionais para isso. Orando, conversando com alguém, pode ser num café, pode ser também através de uma oração, numa amizade sincera, num convite. Então eu quero desafiar você, continuar desafiando a dar esses passos simples. Ore por alguém, ore por uma pessoa, procure oportunidades intencionais para conversar com ela, falar do amor de Deus, compartilhe algo do que Jesus fez na sua vida, o que ele tem feito na sua vida, porque no final das contas nós só compartilhamos o reino porque nós fomos alcançados pelo reino. Jesus compartilhou a sua graça conosco, nós vimos isso, na aplicação do Evangelho para nós. Jesus repartiu perdão conosco, ele repartiu vida abundante conosco, esperança conosco, e agora nos chama também para viver debaixo desse governo e ajudar outros a encontrarem o reino. Então leve essa pergunta
para você essa semana? Estou apenas ouvindo sobre o reino ou deixando o reino me transformar? E não se esqueça do desafio: uma pessoa para Cristo até o fim do ano. Porque quem compreende o reino, compartilha o reino. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana cheia da graça de Jesus e até a nossa próxima pastoral da semana. Deus abençoe você, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.